Bom dia a todos. Vamos dar início à palestra do professor Rafael Albergarias sobre a gestão de projetos com foco no administrador, com foco na administração. Muito tem se falado ultimamente sobre o gerenciamento de projetos dentro das organizações e, consequentemente, o papel do gestor. O gerenciamento de projetos deve exercer uma função de destaque nas organizações, porque pode se tornar um diferencial competitivo e aumentar significativamente o resultado das mesmas. É um campo que exige, além de habilidade emocional, flexibilidade para lidar com a dificuldade do dia a dia das organizações. E o gestor deve manter-se conectado com as mudanças globais, conhecer bem a empresa que está atuando, sua segmentação e seus concorrentes. O professor Rafael Albergarias, além de ser um experiente, um expert na área, ele é professor da UFRJ, da PUC, da FGV e doutorando na Universidade Rennes, doutorando em administração de empresa. Tem mais de 15 anos de experiência em gestão de projetos, consultoria empresarial, educação executiva e, no governo, atuou recentemente como subsecretário de Estado. A participação em grandes diversidades de projetos, desde implementação de megaprojetos de upstream e downstream, até a implementação de ERP, modelagem de processos e estruturação da política pública. Vamos aproveitar, porque é muito importante para a administração, que o tema que vai ser colocado aqui, administração e a gestão de projetos, desafios e oportunidades para os administradores. Professor. Obrigado, professor Carlos Roberto, obrigado aos presentes, obrigado aos que nos assistem. Hoje, na verdade, eu vou dar um panorama falando sobre a gestão de projeto, falando alguns óbices que têm sido frequentes na gestão de projetos, problemas que nós temos hoje com transparência, né? Nós vemos isso hoje na gestão pública, o quanto é importante a transparência nos projetos públicos e como isso, de alguma maneira, não é seguido, e qual papel o CRA e o CFA deveria, de alguma maneira, estar atuando mais próximo a essa temática, com o intuito de gerar transparência e geração de valor para a sociedade. Então, um grande foco da gestão de projeto é trazer às organizações uma visão estruturada com uma transparência da informação que é passada sobre o projeto. E, infelizmente, hoje, os projetos eles não são, na sua maioria, geridos por administradores. Eu tenho projetos geridos por engenheiros, economistas, tecnologia de informação, e esses projetos, de alguma maneira, eles carecem da visão de um gestor sobre a máquina pública ou a máquina privada, dependendo da instituição que eu esteja lotado. Não tem uma visão estratégica bem definida, não tem uma visão do sistema produtivo, e isso acaba sendo um grande problema para os projetos, porque o fenômeno projeto muitas vezes é confundido com o design do projeto, com a parte técnica do projeto. Só que o projeto é uma manifestação temporal dentro de uma organização para resolver um problema e atender a estratégia da organização. E se eu não tenho um gestor à frente disso, alguém preparado para poder, de alguma maneira, tocar essa transformação dentro da organização, eu passo a ter um sério problema, desde perda de valor de mercado, como até a própria falência da organização, ou no caso da estrutura pública, não falência por conta da soberania, mas a depredação da máquina pública. Então isso é um grande problema. A visão que nós vamos trazer aqui é da IPMA, que é International Project Management Association. É uma associação que foi criada assim como a profissão do administrador em 1965, tá? Junto com, no mesmo ano do Conselho Federal de Administração e da criação dos sistemas regionais de administração. Então são 52 anos de existência, são mais de 300 mil certificados mundo afora. São mais de 70 países envolvidos, e é uma visão que ela se aproxima muito da administração de empresa, porque ela integra 3 grandes pontos: pessoas, negócio
e a parte técnica, ou seja, o que eu preciso do ferramental técnico para poder fazer a gestão do projeto. A ideia é trazer o quê? As melhores práticas que eu tenho disponíveis muito afora, de acordo com o contexto brasileiro. O grande diferencial da visão da IPMA para a visão de outros institutos de gestão de projetos é que a IPMA leva em consideração a cultura local onde você está implementando a gestão. Então, por exemplo, no Brasil, a nossa cultura brasileira, você tem uma pessoalidade muito grande, você tem uma forma, um modus operandi de pouco planejamento e muita ação, e isso de alguma maneira tem que ser contemplado. Então trazer uma metodologia ou um método, por exemplo, de uma cultura anglo-saxã para uma cultura latina tribal, como é o caso da cultura brasileira, acaba gerando uma desconexão entre o que eu deveria fazer e o que eu de fato faço. Então eu acabo sempre desconectado da entrega que eu deveria estar fazendo. Então, e aparentemente, isso causa um problema porque parece que os métodos disponíveis ou as metodologias disponíveis elas são não efetivas. E isso não é uma verdade, elas não são efetivas dentro de um determinado contexto. Então, o grande ponto, o grande diferencial da IPMA é que eu contextualizo o uso da ferramenta de acordo com a cultura local. A cultura brasileira é uma cultura bastante curiosa. Se nós olharmos, 49% da América do Sul é ocupado pelo território brasileiro. Na verdade, tirando a América do Norte, nós somos, quer dizer, com exceção do Chile, do México, somos o único país de língua portuguesa e somos o maior país de língua portuguesa do mundo. É interessante porque a forma de colonização que foi utilizada no Brasil foi totalmente diferente, tanto que no nosso entorno eu tenho uma quebra de 10 países que se tornaram países muito menores. O Brasil ele teve uma forma de constituição muito diferente. Por quê? Por conta da nossa cultura, tanto latina quanto na cultura tribal, que é a cultura de integrar. O brasileiro, por definição, ele não tem uma tendência natural a gostar de conflito, ele evita o conflito. Isso tem um lado positivo, que muitas vezes pode ser trabalhado dentro das organizações, trabalhando isso com foco, e tem um lado negativo, que as mudanças dentro da sociedade, elas acabam, porventura, tendo uma certa demora na sua ocorrência pelo não enfrentamento, na política de não enfrentamento. E o grande ponto da cultura anglo-saxã, quando eu trago para o Brasil, se eu pegar, por exemplo, a burocracia de Max Weber ou a estruturação burocrática que eu tenho dentro do sistema de gestão norte-americano, por exemplo, isso tem um baixo grau de aderência no país. Porque aqui não funciona a hierarquia como deveria funcionar e eu tenho um alto grau de insubordinação dentro das organizações. Então a metodologia tradicional, a primeira onda de gestão de projeto, ela é orientada a uma estrutura organizacional, uma estrutura social que tenha o grau de subordinação ou que tenha o grau de hierarquização muito forte. Isso no Brasil acaba porventura não acontecendo. E se eu como gestor de projeto não observar isso, eu acabo tendo um problema. E qual é o grande ponto? A falha, na verdade, do administrador não fazer parte desse movimento de maneira devida, isso já é uma discussão que já vem se prolongando há algum tempo dentro do campo de administração, com muita ajuda do professor Carlos Roberto, aproveito para agradecê-lo por isso, é trazer essa discussão para o sistema de administração, tanto para o CFA quanto para os CRAs, de qual é o papel do administrador na mudança do mundo. Por quê? A gestão de projeto significa mudança de status quo. Ninguém faz um projeto se eu estou com uma situação boa. Eu só faço projeto para fazer o quê? Uma alteração de status quo, uma amplificação de capacidade, uma amplificação de melhoria. Só que todo projeto ele é inserido no meio social, e ele é uma acomodação de interesses. Então o administrador ele é o profissional formado que tem disponibilidade de informação na sua formação básica para poder olhar os vários impactos nas diversas áreas da organização. E essa acaba sendo uma falha dos profissionais que são técnicos em não ter essa visibilidade e se preocupar única e exclusivamente com a complexidade técnica. Então, um grande ponto, o maior problema de um projeto não é a complexidade técnica, é a complexidade social. Ou seja, qual é o ambiente, qual é o meio que eu estou desenvolvendo. E se eu não olhar para essa questão de como é que funciona o modelo brasileiro, eu tenho o lado bom da força quando eu falo sobre jeitinho brasileiro. O brasileiro é um bicho muito criativo. Aqui, o que nós chamamos de lei de variedade requerida, ou lei de arte bem levada quase que ao limite. O que é a lei da variedade requerida? Para você controlar um sistema, você precisa de um sistema de monitoramento e controle que seja capaz de prever mais variáveis de combinação do que o sistema que está sendo controlado. Quando eu trabalho no sistema social, isso é absolutamente impossível de ser feito.
Por quê? Porque a interação das pessoas e a mudança de interesse ela é constante. Ela é interativa. Então, no sistema interativo, você conseguir montar o sistema de monitoramento e controle, se as pessoas que estão dentro do sistema não seguirem uma lógica ou uma proposição ou criarem uma cultura organizacional, eu não consigo fazer controle nenhum. O que acaba levando muitas empresas a terem informações incorretas sobre sua própria performance. Existe uma máxima nas empresas que diz que diga-me como me medes que eu te direi como trabalharei. Então, muitas vezes, a gente tem uma série de indicadores que eles são, eu brinco que para nada, tá certo? Eles são indicadores de melancia, eles são verdes por fora, se eu fizer uma análise detalhada, eles são vermelhos e estão com problema. Só que esse mascarar, essa colocação, para eu conseguir desfazer esse tipo de situação, eu preciso de um profissional que entenda de psicodinâmica organizacional para poder trabalhar a cultura daquela organização em prol de trazer as informações de maneira precisa. E hoje o profissional em estado, dentro da nossa sociedade, com capacidade de atuar nessa formação, é o administrador de empresa. Então muito me preocupa quando eu vejo profissionais de outras áreas gerenciando projetos de alto grau de complexidade social que não têm a mínima formação ou, no quiçá, sabem o que é a parte psicológica dentro da organização. E isso acaba trazendo, no lado negro da força, para a gestão de projeto, o jeitinho brasileiro como uma forma de ludibriar a informação, de maquiar a informação, trazendo apenas aquilo que for interessante para a alta administração, sem de fato passar os fatos ocorridos. Sem muitas vezes ter ideia do impacto negativo que isso pode ter para o negócio da organização. Se eu estou num ambiente hipercompetitivo, eu te passo já a palavra, num ambiente hipercompetitivo, o que acaba acontecendo? Eu tenho mudança muito rápida de cenário, então preciso de um gestor que olhe para essa mudança e entenda qual é o impacto na moral da equipe, para ele passar essa informação de maneira tal que as pessoas não se desmotivem. O que acaba acontecendo muitas vezes é que o gestor não preparado, o gestor de projeto não preparado, fala o seguinte, veio mais uma mudança aí do chefe ou do dono, ou o camarada acordou hoje e resolveu mudar. Esse tipo de afirmativa depreciativa acaba fazendo com que a equipe entre num grau de entropia muito grande e o nível de produtividade despenque. O administrador ele tem que estar ciente que ele está num movimento, num cenário hipercompetitivo e tem que fazer a avaliação interna do moral da equipe para poder fazer a passagem de informação. Temos uma pergunta aqui. Pode. Pedir por gentileza para tu dares teu nome para as pessoas. Bom dia, Rafael. Meu nome é Ricardo, eu sou administrador da casa. É um prazer estar aqui nessa palestra tão importante, né, pelo assunto que o tema é em voga no momento. Eu estou me vendo aí no que você está falando, por isso que eu pedi a palavra, justamente porque aconteceu na empresa onde eu estava trabalhando. Eu estou me vendo aí nas tuas palavras. A parte de, também, que você falou de tudo isso, a parte de sociologia também, que o administrador parece, por incrível que pareça, tem essa função dentro da própria na empresa onde ele está inserido. E eu vou falar um pouquinho em breve do que você está falando aí, da minha situação, da observância da empresa onde eu estava, que era uma empresa totalmente amadora, e eu tentei levar justamente, eu estou me vendo aí, todo essa cultura que você está falando hoje, tentei implantar na empresa, de reuniões educativas, com pessoas de várias etnias, de religiões, a parte até de qualidade de conhecimento, enfim. E está muito bem colocado e pertinente o que você está dizendo, porque realmente tem pessoas que não estão colocadas no seu devido lugar. E o administrador, ele se faz presente, ele observa, ele tem uma gestão, um olhar 360 graus, que tem essa condição de observar o que está acontecendo. Infelizmente, você falou de cultura brasileira, eu não queria cortar, porque senão a gente perde, eu pedi a palavra, é justamente isso. A minha saída da empresa foi devido aos meus princípios, à minha ética profissional, porque ética, eu sempre falei aqui, ética ou você tem ou você não tem. Não existe meia, eu vou fazer assim, não. Não existe trabalho mal feito. Ou você faz um bom trabalho ou você não faz. Né? E eu estou falando isso porque quando uma grande empresa da área de eletrodomésticos esteve na empresa, querendo dar o seu ISO 9000, até de SG, para você ter uma ideia, eu fui fazer. Porque
eu e outro gerente, porque as pessoas dentro da empresa, pasmem, vou falar aqui para vocês todos, as pessoas que eram para exercer a função se recusaram a fazer no meu setor porque só tinha homem. Então é uma coisa muito complicada, eu sou muito pragmático, eu sou da área, alguns me conhecem aqui, eu vim da área militar, então eu não fico misturando uma coisa com a outra. Eu tenho que fazer, a missão é dada, a gente vai fazer. Né? Só que eu levo para a área administrativa. E o que eu vi é justamente tudo que você está falando. A nossa mentalidade de administração, é arcaica, obsoleta, as pessoas não têm princípio de cultura, como os americanos têm, que é um modelo que eu sempre acompanho. Né? Enquanto isso existir, vai ficar ao léu tudo que se fizer. Eu lamento, estou falando isso, porque a minha saída da empresa, entendeu? Eu vi que você acabou de falar, o dono da empresa compactuava com a situação. É muito triste, a gente está falando isso, eu me reservo falando da empresa, até porque ela ganhou a ISO 9000, dessa empresa super conhecida no mercado, eu posso até dizer, eu não estou fazendo propaganda, da Arno. Então, quando ela foi no meu setor, que era a gestão da área técnica, eles ficaram maravilhados, porque eu fiz todo o procedimento de saída, de entrada dos aparelhos, de tudo. Quer dizer, levei ao conhecimento dos técnicos a parte educativa. Eu fazia reuniões aqui de 15 anos, eles não estavam acostumados com isso. Até, por exemplo, não tinha nem horário de almoço. Quer dizer, eu tive que implantar tudo do início. Eu peço desculpas a você por ter interrompido a tua palestra, porque eu sou um movimento vivo, né, uma testemunha viva do que acontece, que justamente o que você está falando. Obrigado pela contribuição. Eu vou só complementar, professor, claro, dizendo o seguinte: você não consegue implantar nada disso se você não muda a cultura organizacional. A cultura é tudo dentro da organização. Se as pessoas não se propõem a mudar a cultura, você não consegue mais nada. Perfeito. Qual é o grande ponto de cultura hoje no Brasil? O grande ponto hoje é da execução. Se você executa, faz hora extra, isso tem valor. Se você planeja, se você tem uma orientação a resultados específicos, mensuráveis, com indicadores de desempenho confiáveis, você é visto como um sonhador. E isso em gestão de projeto acaba sendo um grande problema, porque é a cultura do executor, é do fazejar. E isso nos últimos 10 anos, 20 anos, vem trazendo a gestão de projeto, vem colocando ela sobre checkmate, porque eu estou preocupado muitas vezes em entregar dentro do custo, dentro do prazo, ou entregar o escopo devido. Mas não estou preocupado em entregar o valor para a organização, em realizar o benefício do projeto. Ninguém compra, ninguém desenvolve um projeto para entregar uma casa. Você está entregando um sonho, você está entregando uma habitação, você está entregando algum tipo de benefício. Você vai construir um prédio, você está entregando valor para o teu investidor. Para cada parte interessada envolvida, eu tenho um benefício específico. E eu, como administrador, preciso ter capacidade de visualização disso. O problema é que os profissionais, muitas vezes envolvidos, que não são da área de administração, eles estão preocupados com os requisitos técnicos do projeto, não com os requisitos de negócio. E o que faz um projeto acontecer, ou por que eu mobilizo recurso num projeto, são os requisitos de negócio. Ou seja, qual é o benefício do negócio, qual é a estratégia, para onde a minha organização está indo. Então, torna a vida do gestor de projeto extremamente complexa e faz com que as organizações abandonem a gestão de projeto. E hoje, só em números, para a gente entender a importância da gestão de projeto, 1/4 do PIB do planeta é gasto em gestão de projeto. Isso é simples de explicar. Obsolescência programada é o conceito-chave. Hoje, qualquer tecnologia que você lance, você já está vendendo a tecnologia obsoleta. Você já está esperando para vir a próxima. Você não compra o carro de 2017, você já está comprando o carro de 2018, já em 2020 ele já está preparado para vir uma outra tecnologia. E se em 2019 um concorrente lançar um carro diferente do de 2020, você vai ter que mudar o teu carro de 2020 para uma outra característica. Então você está num ambiente hipercompetitivo, onde as projeções são necessárias o tempo todo por conta da mudança de variável de cenário, que é constante. A tecnologia de informação e a internet fizeram com que a informação tivesse disponível em tempo real o tempo todo para todo mundo. E que as mudanças que acompanham essa informação sejam acompanhadas em tempo real. Isso faz com que o modelo antigo de gestão de processo, embora extremamente útil dentro de áreas fabris ou em áreas funcionais de replicabilidade,
ele tenha sido levado em par e passo para a gestão de projeto, levando alguma coisa replicável para um fenômeno que é único. Esse é um dos maiores problemas que nós temos no Brasil. Nós usamos um modelo que trabalha com processos de gerenciamento de projeto, o que é absolutamente contra a natureza do próprio projeto, que é ser único e não repetitivo. Então eu uso uma ferramenta hoje no país, em grande maioria, que não tem aderência ao próprio fenômeno. É uma esquizofrenia de gestão. Por quê? Porque os administradores, de maneira geral, não se colocaram ou não atuam de maneira devida dentro da área de gestão de projeto para trazer a disciplina assim como logística, gestão de processo, finanças, marketing, RH, gestão de projetos, é uma função da administração de empresa. Essa é a grande briga. E isso até hoje não é reconhecido de maneira devida ou não foi incorporado pelo próprio CFA dentro da discussão. Quais são os motivos de mudança para a gestão de projeto? A abrangência geográfica, enorme. Hoje eu não estou competindo com o Rio de Janeiro. Você abre uma empresa aqui, você está competindo com o mundo. O time to market, cada vez mais curto. A Apple é um grande exemplo disso. Embora seja uma das empresas, hoje a maior empresa de valor de mercado, os primeiros produtos que ela lançam sempre tem problema. Sempre tem problema de maneira geral. Eu particularmente nunca compro primeiro. Claro que existem os Apple maníacos. Estou dizendo isso de carteirinha, que eu já há alguns anos estou nesse fã-clube, mas eu nunca compro o primeiro giro. Por quê? Como o time to market é muito curto e eu tenho que fazer o lançamento, eu mando o release como está. E depois eu vou ajustando ao longo do processo. Então, depois de 5, 6 meses, o negócio está bem alinhado. Mas os primeiros lotes que você tem, normalmente eles apresentam problema. Requisitos de qualidade. Antigamente, qualidade era opcional. Eu tenho um sistema ISO, como o colega acabou de colocar. Legal, tem um sistema. Hoje, você tem uma certificação ISO, você tem um sistema de gestão de qualidade, não é uma opção, é uma obrigação. Na verdade, virou commodity. E que muitas vezes não é tratado da maneira que deveria ser, mas muitas vezes é só um papel na parede e não necessariamente se trabalha dentro dessa lógica. Mas hoje o cliente, ele tem muita voz. As redes sociais deram muita voz ao cliente. Então eu tenho um nível de exigência de qualidade altíssimo. O grau de complexidade técnica cada vez maior. A tecnologia, por conta da obsolescência programada, ela está sempre o quê? Sempre sendo reinventada. O nível de investimento para isso tem sido muito alto, porque eu preciso reinventar a roda o tempo todo. Então eu tenho investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento. Nunca se investiu tanto na história quanto se investe hoje em pesquisa e desenvolvimento. E tenho cada vez menos disponibilidade de recurso nas organizações. Como eu estou num ambiente hipercompetitivo, o que acaba acontecendo é que a minha margem é muito baixa. Quando eu falo que projeto é uma derivação da estratégia, eu tenho que olhar inclusive o que é estratégia. E me reservei a colocar uma informação sobre isso. A lógica de estratégia que nós usamos no Brasil, ainda as escolas de estratégia estão muito baseadas na escola norte-americana, principalmente Michael Porter e outros conterrâneos e contemporâneos dele. Eu acho isso muito bonito, muito bacana. Contudo, isso funcionava bem na década de 80, quando isso foi desenvolvido. Quando eu faço análise de 5 forças de Porter, é muito legal, muito bacana, num ambiente que não muda muito. Num ambiente que muda constantemente, onde eu tenho fusões, aquisições, joint ventures, isso acontecendo o tempo todo, tenho marcas tampões que são criadas pelos próprios competidores, eu tenho co-opetition acontecendo, ou seja, a colaboração competitiva. Quando eu tenho fenômenos acontecendo dessa maneira, como eu tenho a manipulação de mercado, como acontece de forma livre hoje no mundo, trabalhar com o conceito de estratégia deliberada não faz nenhum sentido. Antigamente, estratégia é o dono da empresa definiu a estratégia e todos vamos mover para aquela direção. Mas quem disse hoje que a realidade comporta a sua estratégia? Se fosse tão fácil, não teria empresa falindo. Era só contratar um tarólogo para poder fazer isso. Então, mudar a estratégia, embora ela precise ser deliberada para eu gerar um senso de propósito dentro das pessoas que trabalham na organização, eu preciso ter pessoas capacitadas a implementar a estratégia. E o profissional de gestão de projeto é o profissional habilitado para fazer a implementação da estratégia. Essa é a principal função da gestão de projeto. É a transformação do que se pretende em realidade. Só que hoje, se eu não tenho profissionais de base que tenham visão da organização ou das organizações de microeconomia, macroeconomia e uma visão global da implementação, eu vou ter cada vez projetos falhando mais.
É absolutamente natural e legítimo que isso ocorra. Por quê? Porque o técnico está observando. Eu tenho dois grandes tipos de profissional no mercado. Eu tenho o profissional que ele é especialista e tem o generalista. O especialista, ele tem uma visão limitada, detalhada sobre uma determinada realidade. Ele vai ganhar um prêmio Nobel, mas ele só olha o quadradinho dele, ele olha o detalhe, ele quer saber se tecnicamente está feito ou não está feito, de acordo com as especificações que foram passadas para ele. Então, ele, na verdade, ele é um músico. Eu preciso de um maestro para reger a orquestra. E o gerente de projeto, ele é o maestro desses recursos que são específicos, que são especialistas para poder fazer a entrega geral do projeto. Quando eu pego um especialista para fazer a gestão de um projeto, sem o viés de generalidade de entendimento do sistema social onde ele está inserido, ele vai olhar para aquilo que mais lhe apetece. É simples. Um exemplo que eu costumo usar. Se eu pegar um flautista que toca a flauta há 20 anos, tiro a flauta e dou uma batuta, sem olhar para uma orquestra, qual é o som que ele vai ouvir? Da flauta. Se eu pego um engenheiro civil que trabalha há 20 anos no campo, tiro ele do campo, mando ele implementar um Comperge ou uma fábrica de automóveis, ele vai olhar o quê? Para a área civil. Ele não vai olhar para a integração, não vai olhar para pessoas, para mecânica, ele não vai olhar para isso. Não que ele seja bom ou mau profissional, não estou aqui para julgar isso. Tanto que a administração, o CFA, está num movimento muito interessante de reconhecer dentro da casa da administração os mestres e doutores em administração. Ou seja, mesmo que a sua formação inicial não seja de administrador, quando você passa por um processo de mestrado e doutorado em administração, você acaba ganhando as ferramentas que são necessárias para você ganhar uma visão de gestor. Então essa movimentação é muito acertada e isso possibilita que entrem novos profissionais dentro do processo de administração. Agora, o que não pode acontecer são profissionais que não estão habilitados e capacitados a gerirem esse tipo de complexidade, jogarem a gestão de projeto num patamar negativo onde alguém que está preocupado em fazer preenchimento de planilha e formulário. Por quê? Eu preciso entender, e o Mintzberg foi muito feliz nessa sua colocação, o que é estratégia emergente, que cada vez mais acontece, ou seja, a influência do mercado dentro da implementação da tua estratégia. Então eu preciso ter um profissional que leia isso. Eu tenho algumas ferramentas e alguns desafios na gestão de projeto. Primeiro, metas irreais de prazos e custos. O camarada, ele quer para ontem e quer pagar barato. Olha, isso é legal, isso é bonito. Baseado em quê? Normalmente se usa uma ferramenta muito interessante, que é o cálculo heurístico utilizando técnicas estatísticas. O acrônimo é chute. Então o camarada ele não tem uma visão do que é, ele gera um chute em cima disso. Eu tenho que ter um gestor de projeto que entenda de negócio para falar sobre a viabilidade da implementação ou não desse projeto. Deficiência na comunicação, campanhas de indoor marketing na organização e tratar a minha equipe como um time. Isso basicamente é uma grande falha hoje de liderança de forma geral nas empresas, nas organizações. Eu tenho uma comunicação deficitária dentro das organizações. E quando eu trabalho com gestão de projeto, que normalmente o tipo de estrutura organizacional que se trabalha hoje nas organizações, 90% das estruturas, elas são matriciais, ou seja, eu tenho uma linha funcional e tenho uma linha de um gerente de projeto ou de projetização para temas diversos acontecerem. Se eu tenho uma comunicação ineficiente, eu sou obrigado a me comunicar com alguém que pertence a uma outra área. E eu tenho que ter a obrigação da entrega, mas não tenho a accountability de conseguir trabalhar com esse profissional e gerar algum tipo de colocação. Se eu não tenho uma comunicação eficiente, eu tenho problema. Mudança e desvio de escopo sem avaliação prévia de impacto. Muda porque eu quero. Aí você fala o seguinte, tá bom, já que o cliente está pagando, eu mudo. Mas peraí, qual é o impacto da mudança? Será que o cliente entende o impacto da mudança para ele mesmo? Será que ele tem essa visão técnica? Será que ele consegue olhar esse desmembramento? Muitas vezes isso não acontece. Então eu preciso de um profissional da área de administração, da área de gestão, para conseguir trabalhar esse tipo de situação. Competição por recursos. Constantemente prioridade de projeto muda. Por quê? Porque muda o cenário. Tem gente que fala o seguinte, meu projeto ganhou muita importância porque eu sou muito bom. Não é porque você é bom, porque naquele momento é importante para a organização. Se mudou o cenário, pode ser que seu projeto perca valor. E isso não tem, consequentemente, nada a ver com o grau de importância seu ou da sua equipe. Mas tem a ver com o grau de importância naquele momentum para a estratégia. Muitos profissionais que eu conheço, eles não têm essa visão de momentum,
que a empresa está vivendo. E acaba gerando uma grande disruptura dentro da equipe, onde a equipe entra em depressão, se sente desvalorizada. Por quê? Porque não consegue entender que a mudança ela é natural e legítima do processo de implementação de um projeto. Motivação. Minha concepção é que hoje nós temos líderes muito ruins nas organizações. Eu não tenho lideranças que promovem. Para mim, a principal função de um administrador, sobre o ponto de vista de gestão, é desenvolver a sua equipe. Sem equipe, nada acontece. Eu preciso desenvolver minha equipe e entender o sistema social onde eu estou inserido para gerar valor para esse sistema social. Nesse caso, é a empresa ou a organização. A organização nada mais é do que a extensão de ego do controlador. Então tem muita gente que fala o seguinte: o controlador está certo ou o controlador está errado. Não tem controlador certo ou errado, tem o que ele quer e o que ele não quer. E como é que eu vou operacionalizar o que ele quer? É assim que a banda toca. A lógica que o colega colocou na sua afirmativa na primeira parte é muito pertinente quando eu olho a estrutura militar. Existe uma ordem, existe um comando, eu tenho que encontrar uma forma de ser cumprido. Dentro de uma organização, na minha concepção, não existe eu concordo ou não concordo com o projeto. Eu vou implementar. Se eu não concordo, eu peço por gentileza e me promovo ao mercado. Por quê? Se existe um projeto para ser colocado na organização, se a auto-administração corroborou sobre aquilo, tem uma estratégia para ser colocada, eu tenho que fazer com que o projeto aconteça. Agora, se esse projeto ele fere os meus princípios éticos, e concordo em gênero numerical com a afirmativa de ética eu tenho ou não tenho, eu peço para me retirar da organização. Olha, esse projeto não me interessa, me desculpa, não posso implementar, e me promovo ao mercado. Ou tento promover, num primeiro momento, uma forma diferente de se colocar para que se encaixe dentro dos padrões que são viáveis. Riscos e incertezas. Isso hoje eu não tenho mais como ignorar. O mundo muda muito rápido. Então, a grande função na organização da gestão de projeto é transformar incerteza em risco. Isso é muito importante. Incerteza, eu não consigo tomar decisão sobre incerteza. Agora, quando eu qualifico e quantifico a incerteza, eu transformei ela no risco. A principal função da gestão de projeto é trazer esse tipo de planejamento para dar ao gestor uma orientação na sua tomada de decisão e como eu vou fazer a implementação disso. Equipe deficiente. Eu tive num fórum aqui nessa casa, há 2, 3 meses atrás, falando sobre a deficiência, isso na nossa área. Eu não consigo imaginar como isso não se replicaria para as próximas. A deficiência dos profissionais hoje na sua formação básica, principalmente no Brasil, é um abismo. A formação básica do brasileiro é muito ruim. Para ser ruim, vai ter que melhorar nos próximos 10 anos. Isso faz com que o profissional de nível superior, quando ele vai assumir uma posição, seja péssima. O pior é quando ele acredita que é ótima, que ele não consegue nem ter visibilidade do tamanho da própria ignorância. Então eu, como gestor, eu tenho um desafio, eu não trabalho com o recurso que eu quero, eu trabalho com o recurso que dá. Ou seja, o que eu tenho disponível naquele momento. Então hoje, essa deficiência de tomadores de decisão, de pessoas comprometidas, torna o trabalho do gestor de projetos extremamente complexo na hora de conseguir fazer a implementação da projeção. Conflito de autoridade e responsabilidade na prestação de contas. Isso acontece o tempo todo. O gestor de projeto tem que ter uma responsabilidade altíssima, tem uma autoridade muito baixa e tem um regime de prestação de conta para uma pessoa que não é dona dos recursos da organização, que é para o seu diretor ou para a sua área específica. Isso torna a vida do gestor de projeto extremamente complexa. Se ele não tiver visibilidade de como alinhar o interesse dessas partes interessadas e trazer isso para o seu dia a dia, eu passo a ter um problema quase que intransponível. Porque ele vira um pedinte organizacional. Ele não tem autoridade para fazer nada, ele tem que pedir para todo mundo. Isso torna a vida muito complicada. Se eu não endereçar essa questão, eu tenho o quê? Eu tenho uma desmotivação e aí entra no que a gente chama de descrédito. Uma vez no descrédito, a gente cai no que a gente chama de distrato psicológico. A pessoa começa a se botar numa posição dentro da organização de não querer mais pertencer à organização. Claro. Carlinhos. Voltando a tocar no assunto, é totalmente pertinente o que acontecia. Justamente isso
Parece que eu estou me vendo aqui um remake da história, porque você acaba ficando desgastado, tá? A cobrança é muito grande, os recursos, você tem que dar satisfação. Ah, mas por que você precisa isso, daquilo? Porra, porque o projeto precisa disso. Entendeu? O setor precisa disso. Eu levantei um setor que estava totalmente debilitado, era o mais fraco, e eu tornei o melhor do setor da empresa. Mas e o desgaste? Era eu e o outro gerente também. E depois não é o muito obrigado que a gente quer, é ver que o trabalho foi muito bem feito, foi bem direcionado, a sequência se continuou, mas o desgaste total, como você falou, dos princípios, de tudo que a gente acabou de dizer, fica realmente um desgaste muito grande e que acaba até debilitando a tua saúde, começa a você levar um problema para casa que não é seu, que é lá, né? Então, acho que isso, o que eu estou falando, vem agregar, não sei, a toda os desafios aí, justamente para aproveitar um testemunho que realmente está acontecendo. As pessoas, geralmente, eu vou dizer até pior, atuações até medíocres. Você falou de abismo, medíocre. Porque o que eu vi dentro da empresa, na minha observância, foi um total... para escrever um trabalho, como o professor falou aqui, de tese, de mestrado, porque eu fico assim, pasmo, como é que uma empresa dessa consegue sobreviver no mercado brasileiro? Nível de participação dos clientes e usuários finais. O grande ponto da sobrevivência dessas empresas sobreviverem no mercado brasileiro é que tem sempre alguém fazendo pior. A minha observação é essa. Assim, por mais que seja ruim, tem alguém que é pior. Então a empresa consegue se manter. O problema é que quando isso não é detectado de maneira devida, você fale. Onde é que alguém pensou alguma vez que Mesbla ia falir? Kodak ia falir. Estou falando aqui de grandes empresas, Blockbuster. Existe a miopia organizacional, que leva ao complexo de ganhador da Mega Sena. O problema é que o dinheiro acaba. O recurso é finito. Os concorrentes hoje, os novos entrantes, eles não são tão claros assim no quem vão concorrer. Então, quando eu tenho uma empresa que ela trabalha nesse nível de operação, ela tem que estar muito atenta, porque pode ser o último suspiro dela dentro em breve. O nível de participação do cliente e dos usuários finais. É impressionante. Você faz o projeto para uma pessoa, mas você não pergunta para ela se aquilo é bom para ela. Muitas vezes você não envolve o usuário, você não faz um levantamento de requisitos, você não vai perguntar para o equipamento qual é a ergonomia para o usuário. Você vai fazer a implantação do sistema de informação, é bom para quem comprou, mas não é bom para quem vai usar. Então isso num projeto é um fator crítico. Eu tenho que saber o seguinte: quem é o usuário do produto do meu projeto? Quais são os requisitos que esse usuário tem? Isso vai garantir que o projeto seja implementado. E muitas vezes, quando eu tenho uma visão orientada muito específica, eu estou preocupado com o que é tecnicamente perfeito, na minha visão, mas não com o que é bom para o meu usuário, ou com quem vai receber aquilo dali. E metas, objetivos e visão absolutamente definidas na organização. Eu fico muito chateado, acho que todo curso de estratégia começa falando que eu tenho que ter missão, visão e valores. Aí você contrata uma consultoria externa para poder fazer o que para você? Missão, visão e valores. Aí você paga para fazer um planejamento estratégico, que você não implementa com valores que você não tem, só você olhar as empresas da Lava Jato. Todas tinham ética e transparência dentro dos seus valores. Todas. Se aquilo é ética e transparência, eu já não sei do que se trata. Eu já acho que talvez eu não tenha claro na minha cabeça o que é o conceito de ética e transparência. Todas tinham dentro da sua visão ser a maior ou algum tipo de colocação para a sociedade. Sério? E tem empresas que são cômicas, para não dizer que são trágicas. O próprio dono da empresa não sabe a visão da própria empresa. Ou seja, como é que eu vou trabalhar num projeto? O projeto é uma ação de jogar para frente, é uma projeção. Como é que eu vou trabalhar numa projeção se eu não sei para onde eu estou indo? Se eu tenho um corpo gerencial que não sabe para onde vai. Se eu tenho uma equipe que não sabe nem o que está entregando. Isso é um problema na gestão de projetos que carece da formação em administração para poder fazer essa entrega. Isso é uma discussão que eu já tenho antiga. Só que em vez de discutir e ficar reclamando, estamos aqui tentando fazer alguma coisa para poder mudar. Parece, sabe o que acontece? As empresas
estão montando um exército de Branca Leone para poder tentar resolver gestão de projeto. Isso não funciona. Isso é bonito num romance, é bonito num livro, talvez até mesmo num filme, mas não na vida real. O que é competência? Competência significa ter o direito de falar ou de julgar. Eu vou fazer uma afirmativa aqui. Gestão de projeto não é uma competência pessoal, é uma competência organizacional, que define o valor da ação de uma empresa. Rafael, essa afirmativa é muito forte. Eu tenho aqui um dos fundadores da CVM aqui na sala, falar um negócio desse é complicado pra caramba, né? Não é complicado não. Quando é que o valor acionário de uma empresa sobe ou desce? Quando o mercado entende que ela tem o quê? Capacidade de entrega de algo que vai gerar o quê? Retorno financeiro. Se eu prometo alguma coisa para o mercado e eu entrego aquilo que eu prometi, o meu valor acionário o quê? Sobe. Eu não compro capacidade presente de uma empresa, eu compro capacidade futura. Eu compro o quê? Confiança. Se aquela empresa costuma me entregar aquilo que ela promete que vai fazer, eu tenho o quê? Confiança naquela empresa. Eu compro ação. E se ela não me entrega? Vira um azarão, vira um especulador. Quando eu olho para os ratings, né, de grau de investimento, tanto de empresas quanto de país, eu estou falando de gestão de projeto, eu estou falando da capacidade e previsibilidade que aquele país ou que aquela organização tem na entrega da sua estratégia. O quanto ela vai variar ou não vai variar em cima daquilo do que ela diz que vai fazer. Se ela é previsível ou não é previsível. Se ela é competitiva ou não é competitiva. Todo projeto entrega esses dois eixos. No eixo X, eu tenho que entregar o quê? O tempo, a previsibilidade. No eixo Y, eu tenho que entregar o quê? Competitividade, quanto custa. Se eu entreguei o resultado, gerei o benefício de acordo com o que eu prometi, eu sou uma empresa boa. Eu gerei resultado. Eu tenho um grau de risco menor. Então, meu custo de eu tenho que pagar um prêmio menor. Por quê? Porque meu custo de captação vai ser menor. Eu vou ter um custo de capital mais baixo. Se a minha empresa é altamente volátil na entrega, eu tenho que pagar um prêmio o quê? Mais alto. Não é à toa que o Brasil tem que pagar o que tem que pagar de taxa Selic. Então, a competência em gestão de projeto não é uma competência pessoal. Ela é uma forma, inclusive a IPMA usa o olho da competência, que é uma alusão ao órgão que enxerga, né? Que vê, integrando 3 grandes pontos. O que são competências de comportamento? Ou seja, quem são as pessoas envolvidas, culturas que estão ali dentro? Qual é o contexto que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando numa empresa do setor público? É uma empresa privada? É uma empresa da área de healthcare? De onde eu estou trabalhando? Cada tipo de empresa, num determinado segmento, ela tem o quê? Vícios, uma lógica do negócio acontecer. E quando eu vou trabalhar entregando o projeto, eu preciso entender qual é essa lógica. E aí sim eu vou usar as ferramentas para poder fazer a entrega do projeto. O que acontece hoje com profissionais que não são administradores e que são técnicos? Qual é a primeira preocupação que eu tenho? Qual é a técnica que eu vou usar? Qual é o software que eu vou desenvolver? Como é que eu vou fazer o meu cronograma? Desculpa contar isso para o nosso público. Isso é absolutamente secundário, isso não é primário, isso não é a coisa mais importante. Isso é uma consequência do meio e não a causa da gestão. Ter a ferramenta, o software, é bom, é ótimo, desde que o processo esteja estabelecido. Desde que a forma de trabalho esteja estabelecida. E muitas vezes eu me preocupo com o contrário, eu me preocupo com o rabo abanando o cachorro, não o cachorro abanando o rabo. Quando eu olho para o lado técnico, é o rabo que está abanando o cachorro. Não é o primário, não é o principal. Dentro da visão de competências técnicas, eu estou olhando o ciclo de vida do projeto e quais as ferramentas que eu vou utilizar. Como é que eu faço meu cronograma, como é que eu defino o meu escopo, como é que eu faço a avaliação de risco. Isso é o quê? É o básico para você poder trabalhar. Isso não é mais diferencial. Isso é um ponto importante a ser colocado. O que começa a ser um grande diferencial? O comportamento. Como é que eu motivo as pessoas dentro da minha empresa a fazer entrega? Como é que eu trabalho com uma formação? Hoje, já há uma discussão há 20 anos, mas hoje eu tenho estabelecido, inclusive nível gerencial, a geração Y. Como é que eu motivo geração Y? E a geração milenar que está chegando agora nas empresas? Como é que eu motivo esse cara que não é motivado a dinheiro? Que não tem orientação financeira, muitas vezes.
Como é que eu faço? Esse cara está procurando propósito. Assim como a geração Y já vem começando a procurar isso. Como é que eu explico que em vez de uma plataforma de petróleo, eu estou entregando soberania do meu país? Eu estou ficando menos dependente externo. Eu tenho uma logística num país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que 90% dela é baseada em rodovia. Se eu depender de petróleo externo, se eu não tiver isso forte aqui dentro, desenvolvido, eu posso parar o país. Se eu ficar, entra uma guerra, o Irã entra em guerra com os Estados Unidos. O OPEP resolve ficar triste. Bota o valor do barril de petróleo a $300 o barril. E aí, você faz o quê? Para o país? Joga a gasolina a R$15 o litro? Eu não estou aqui defendendo o protecionismo econômico de coisa nenhuma, mas eu tenho que entender o contexto onde as coisas são colocadas. Então, não estou construindo uma plataforma, eu estou construindo um ativo de soberania. Estou dizendo isso porque eu já trabalhei com projetos dessa natureza. E a maior motivação que eu tinha não era fazer a plataforma, mas era trabalhar para um Brasil melhor. Se eu não tenho essa visão, se eu tenho alguém que está trabalhando numa ponte e acha que está construindo uma ponte de concreto, está absolutamente enganado. Eu estou conectando pessoas. Eu estou melhorando qualidade de vida, eu estou melhorando mobilidade. Então eu preciso ter profissionais que eles entendam o benefício do projeto que estão gerando para poder mobilizar a equipe com quem eles trabalham e gerar esse senso de propósito, esse senso de comprometimento. Hoje as pessoas, para mim, estão muito vazias. Elas não sabem exatamente o que querem, para onde estão indo. Eu, como gestor, tenho a obrigação de ajudar elas a se desenvolverem. Não porque eu sou uma pessoa boa. Eu escutava isso da minha avó. Eu demorei muitos anos para entender isso. Eu não tento ser uma boa pessoa porque eu sou bom. Eu tento ser uma boa pessoa porque eu sou inteligente. Minimamente inteligente. Eu não ganho nada sendo ruim. Eu não ganho nada das pessoas não gostando de mim. Eu não estou falando para virar um Smurf. Ô, tchucu bonzinho. Não. Uma boa pessoa, um bom profissional. Com um negócio chamado ética. Talvez por ela ter sido mulher de militar, meu avô, embora eu não tenha conhecido, minha avó era bastante... uma orientação bastante forte a tempos e movimentos. Você tem ética, você quer entregar, você quer fazer. Você entende que a sociedade ela é mais forte quando você a torna mais forte, quando você contribui para os princípios democráticos. Quando você contribui para a transparência, para a entrega, para os valores. Não quando você contribui só para o seu próprio umbigo. Então, como gestor, a minha função é conseguir o quê? Alavancar essas pessoas, desenvolver pessoas. Essa é a principal função. E com o tempo, e isso aqui é com experiência, eu coloquei por ordem de experiência, você aprende que a coisa que mais diferencia e mais difícil de você ler é o cenário. Quem tem interesse em quê, quando, onde, por quê? Todo projeto é uma acomodação de interesses. Eu preciso entender como é que esses interesses funcionam, como é que o jogo é jogado. Como é que se forma o tabuleiro de xadrez? Como é que se joga esse tabuleiro de xadrez? Então esse é um ponto muito importante dentro da gestão de projeto que muitas vezes é negligenciado. Onde é que o projeto está inserido? Qual é a natureza disso? Para, de alguma maneira, a IPMA, para poder auxiliar a sociedade a ter profissionais habilitados a gerir projetos, ela encontrou uma forma de medir a competência desses profissionais. Essa forma de medição ela vai garantir que o profissional, independente se ele seja administrador, analista de sistema, economista, se ele é químico, físico, biólogo, psicólogo, mas se ele tem expertise na entrega de gestão de projeto. Essa, para mim, foi a principal contribuição que a IPMA fez. Foi criar um sistema de certificação de mensuração de competência, não de conhecimento. Como isso é feito? De maneira simples. Eu tenho 4 níveis de competência para graus específicos de complexidade em projeto. Então, um profissional nível D é um profissional que não precisa de experiência, não precisa, inclusive, nem estar formado, pode ser um graduando, que queira obter os conhecimentos de gestão de projeto. Por que isso é uma medição de competência, não uma medição de conhecimento? Porque cada resposta errada tem impacto numa pontuação da resposta certa. A competência que eu estou medindo é transparência. Você sabe ou você não sabe? A pior coisa que pode acontecer para um gestor de topo é receber uma informação truncada da base, uma informação não confiável. Então, em projeto, a primeira coisa que a gente ensina nessa certificação, na verdade, que é a medida é, se você não sabe, não responda. Estude. Traga uma informação acurada. Então, isso que você forma na base, independente do profissional ter experiência ou não. Quando eu tenho um profissional já com 3 anos de experiência gerindo projetos,
tem que ser gerindo o projeto, 5 anos de experiência profissional, desses 5 anos, 3 anos gerindo o projeto. Eu tenho um profissional nível C. Ele faz uma prova, assim como o nível D, só que além da prova, ele vai para um processo de assessment, onde ele vai ter que comprovar a sua experiência através de forma documental. Essa experiência comprovada de forma documental, ele é habilitado a fazer a prova. Sendo aprovado na prova, ele vai encontrar com 2 assessores que vão arguir sobre os fatos e dados que foram colocados. Qual é a saída disso para a sociedade? É um profissional que, de fato, gerencia projetos, integrando pessoas, olhando o cenário e usando as ferramentas adequadas dentro do seu contexto. Eu não diria melhor ou pior, mas ferramentas adequadas. Porque tem muita empresa que não usa a metodologia Prince2, que não usa como referencial o PMBOK, que não usa necessariamente uma metodologia ágil como o Scrum, mas que tem a sua metodologia própria de gestão de projeto. Rafael, mas essas empresas prosperam e dão muito bem com tecnologia? Dão. Facebook, LinkedIn, NASA. Eles não usam nenhum referencial de competência. A ONU. Eles criaram seu próprio referencial de gestão de projeto. Eu vou falar que essas ferramentas estão incorretas porque não seguem um padrão? Não, estão entregando resultado. Quando eu falo de um nível B, eu estou falando de um profissional sênior. Estou falando de um profissional que trabalha em projeto lá pelos seus 10 anos, com gestão de projetos, de 8 a 10 anos, e que tem 5 anos comprovados com gestão de projetos complexos ou programas, que é um conjunto de projetos orientados ao mesmo objetivo. E tem um profissional nível A, que tem de 10 a 12 anos de experiência em gestão de projetos, e que nos últimos 5 anos gerenciou portfólio. Ou seja, escolheu os projetos que iriam, de alguma maneira, entregar a estratégia da organização e foi responsável pela sua implantação. Não necessariamente ele gerenciou os projetos, mas ele era responsável por orientar e por cobrar resultado do gerente de projeto. Isso entrega para a sociedade alguém que é capaz de transformar estratégia em resultado, que é capaz de, nesse cenário, escolher as opções dentro dessa cesta, usando a teoria de Markowitz, por mais que seja de 1952, continua sempre atual, e que conseguiu trazer resultado para a sua organização. Então são profissionais de níveis diferentes para graus de complexidade diferentes. O que é importante colocar para vocês? Essa certificação, eu não tenho um pré-requisito. Eu tenho que ser D, C, B e A. Não. Profissional muito experiente, pode ser que ele seja um A. Primeiro, qual é o grande bacana disso para a sociedade? É a primeira vez que uma instituição, em nível global, cria uma carreira de gestão de projeto independente da formação do profissional. Isso dá uma visibilidade. Independente do Y, se ele vai para o nível gerencial ou vai para o nível técnico, eu tenho uma carreira em paralelo que desenvolve um nível de complexidade dele e capacidade de entrega de projetos, independente da sua atuação. Como enxergo isso? Essa casa deveria absorver essa tecnologia para conseguir ajudar os gestores a se desenvolverem na entrega de diferencial competitivo. Isso acaba gerando um modelo de gestão, onde eu tenho para operar com projetos no nível operacional nível D, que tem os conhecimentos alinhados de integração de pessoas, de negócio e técnica. Tem o nível C, que é o profissional, né, responsável, um gerente de projeto. É importante porque a certificação IPMA foi a primeira a certificar gerentes de projeto. Nenhuma outra certificação no mundo gerencia gerente de projetos, você gerencia profissionais em gerenciamento de projetos, seja conhecedores de métodos ou metodologias, mas não alguém que de fato entregue resultado. E isso é importante para a sociedade. Você tem alguém que acredite o seu produto, o seu portfólio, o seu currículo. Você tem o nível B, que entrega programas ou projetos de alta complexidade, e você vai ter o nível A fazendo a gestão desse portfólio e ajudando as organizações a fazer entrega de valor. Por que é importante a certificação? E qual é a grande diferença entre certificações e qualificações? Quando eu tenho uma qualificação, eu, Rafael, tenho uma empresa chamada Instituto de Desenvolvimento e Gestão de Projetos. Eu vou otorgar a quem fizer um curso comigo uma qualificação.
eu vou te dar um certificado. Uma universidade, ela vai te dar o quê? Um certificado. Só que aqui o DANI é válido em uso restrito. Então, quando, por exemplo, você é administrador aqui no Brasil, você tem uma qualificação, você vai morrer administrador. Os que são jovens há mais tempo, como meu amigo aqui, Carlos Roberto, se formou em 1900 e... De que você quer da faculdade? Faculdade. 1971. 1971. Estamos em 2017. Qual é a qualificação dele? Administrador de empresa. Daqui a 50 anos, administrador de empresa. Então não tem tempo de validade. Tá claro? Mas é válido aonde? No Brasil. Ponto. Você é médico? No Brasil. Quero trabalhar na Europa. Revalide o diploma. Porque tem a ver com o sistema governamental envolvido na validação daquele processo, de maior ou de menor monta. Qual é o grande ponto? Quando eu vou para uma certificação, a certificação é válida em todos os países membros que aceitarem aquela certificação. Então, quando você é um certificado IPMA, você é válido o quê? Nos 73 países que compõem o mundo IPMA. Então, você é IPMA aqui, na China, Estados Unidos, Alemanha. Você tem uma certificação ISO. Ela é válida globalmente. Se eu tenho alguém que me acreditou para poder colocar aqui um DANI. Então, a grande diferença que eu tenho da qualificação e da certificação é o tempo de validade que eu preciso constantemente estar revalidando o profissional para dizer quem está up to date com os últimos conceitos da área, até porque hoje o conhecimento ele evolui de maneira muito dinâmica e que ele está habilitado a trabalhar em todos os países do mundo onde aquela organização ela é aceita. Então essa é a diferença, principalmente hoje para quem quer ser um profissional global. Trabalhar só com a qualificação não é o suficiente. Eu preciso ter certificações na minha área para poder me ajudar a trabalhar. Hoje, as fronteiras não são só o nosso país. A qualificação não tem um referencial padrão obrigatório. A certificação tem. O que isso diferencia e facilita nas empresas? Se você é formado na faculdade X, ela tem uma linha ontológica. Se é na faculdade Y, ela tem outra. Se você senta para conversar com seu colega, que é administrador, pode ser que esses dois nunca tenham lido os mesmos livros. Isso é absolutamente natural e legítimo que aconteça. Por quê? Porque cada um vai ter o quê? A sua epistemologia. Quando eu trabalho com uma certificação profissional, todo mundo lê o mesmo referencial. Isso facilita a comunicação e diminui a barreira de comunicação. Porque todo mundo está alinhado com os mesmos conceitos e preceitos básicos. Então, quando você tem uma certificação, você facilita a comunicação e a estruturação da cultura organizacional. Porque você está colocando todo mundo sobre a mesma base, todo mundo sobre o mesmo quê? Sobre a mesma linha de raciocínio. Isso é importante para comunicar. Um órgão certificador, ele segue uma série de preceitos para poder emitir uma certificação. A qualificação, se for uma qualificação de curto prazo, isso não necessariamente acontece. No caso de uma formação em graduação, mestrado, doutorado ou pós-graduação, você precisa ter uma norma outorgando, mas é uma norma interna do país de origem. Quando você trabalha com um certificado internacional, você tem uma validade mundial daquilo que foi colocado, porque o que rege, por exemplo, no caso das certificações de pessoas, é a norma 17.024, que ela é válida aqui no Brasil, na China, na Índia, em um lugar que você quiser. Então isso faz com que você tenha um documento que garante que você tenha aquele corpo de conhecimentos. Por que desenvolver profissionais para gestão de projeto? Por que o administrador tem que assumir esse papel? Primeiro, valor para as organizações patrocinadoras. Alinhamento organizacional. Ou seja, o que o camarada está fazendo na ponta tem a ver com o que está acontecendo na minha visão. Se eu tenho profissionais alinhados a projetos, eles sabem que todo projeto é uma derivação da visão da organização. Todo. Ou pelo menos deveria ser. Isso diminui a dissonância, ou melhor, o telefone sem fio que acontece entre o que eu tenho na estratégia e o que é implementado na ponta. Resultado para os negócios.
as pessoas, como elas sabem o que tem que fazer, estão orientadas ao resultado, eu tenho menos desperdício de esforço e de recurso físico e financeiro. As pessoas sabem para onde estão indo, elas não se sentem perdidas. Na minha concepção, o pior sentimento que eu posso ter dentro de uma organização é não saber para onde ela está indo. Porque se ela não sabe para onde vai, nem eu sei. Você vai perguntar para o teu gestor, para onde eu estou indo? Não sei. Qual é a meta da área? Sei lá. Vai indo aí, recebe teu salário e enche meu saco. Isso ele pode até, para as pessoas que têm algum grau de psicopatia, isso até pode parecer interessante, mas para mim, a minha premissa de vida é que as pessoas são boas e produtivas. Então todo mundo quer ser um bom profissional e quer entregar o que pode melhor. Então eu preciso ter alguém que me dê qual é a direção para poder fazer a minha entrega. Satisfação. As pessoas, quando elas trabalham entregando o seu melhor, ou quando elas têm essa possibilidade, você vai ver que as pessoas elas começam a se comprometer. Cara, eu sei o que eu estou fazendo aqui, pô, que bacana, estou entregando. Você começa a mensurar o teu resultado. Então você se sente parte integrante daquilo. E você passa a ter o quê? Qualidade dos padrões e processo. Ou seja, as coisas acontecem de uma maneira menos caótica, mais estruturada, o que permite uma gestão de conhecimento mais efetiva, uma diminuição da curva de aprendizado de novos recursos, e isso faz com que eu gaste menos tempo e menos dinheiro, tanto com treinamento quanto com retrabalho. Até porque retrabalho em projeto só serve para você parecer incompetente. Competente, ter o direito de falar ou de julgar, e incompetente, não ter o direito de falar ou de julgar, sem qualquer tipo de conotação negativa da palavra. Então parece que você não tem competência para fazer quando você faz o retrabalho, porque não gera avanço físico. Você não avança o projeto, você só refaz. Legitima a profissão. O gestor, hoje, o gestor de projeto, na minha concepção, todo administrador é um gestor de projetos. Todo administrador vai ser responsável pela implementação da estratégia da organização, em algum nível, seja ele no nível operacional, tático ou estratégico. Todo administrador deveria estar alinhado com os conceitos de mudança e vantagem competitiva. Todo administrador deveria legitimar que é um ente de mudança organizacional para garantir o resultado da organização. E a única forma de garantir a perenidade da organização é você trabalhar o quê? Com gestão de projeção de maneira efetiva, diminuindo os gargalos de aplicação de recursos. Vou abrir agora para as perguntas e estou à disposição de todos para o que for preciso. Perguntas, colocações? É importante ressaltar, primeiro, o quanto o professor Rafael Bergaria batalha para o administrador abraçar essa área de gestão, que está tão pulverizada, está muito mais na mão da engenharia e de outras áreas, né? E o administrador tem que entender que a gestão de projetos é fundamental. E somente com a visão do administrador, que o Rafael colocou aqui, reparem só, ele falou nos aspectos psicossociais da organização. Quando uma pessoa que tem outra formação não falaria nisso, não falaria da importância da formação de equipe, da importância de trabalhar o treinamento dentro das organizações. Ele cita Weber, né? Quando ele cita a Weber, ele está citando a burocracia, está citando o estudo do poder, que é fundamental. E quando ele fala em burocracia, ele também nós temos que raciocinar o seguinte: o quanto é importante também para o administrador público a gestão de projetos. Acho que é fundamental a gestão de projetos também para o administrador público. E eu tenho certeza que o nosso presidente, o presidente Wagner Siqueira, ele está, sim,
ciente disso e, na hora certa, ele vai dar oportunidade para que isso aconteça. É porque realmente são muitas as mudanças que estão acontecendo dentro da nossa área, mas certamente a gestão de projetos vai chegar lá, a gestão de projetos para o administrador, como o administrador deve trabalhar isso dentro das organizações, tirando só o foco que alguns pensam meramente quantitativo, né? Porque quando nós trabalhamos com pessoas, nós não podemos ver só pelo enfoque quantitativo. Eu gostaria de finalizar agradecendo a presença do professor Rafael, dizendo o seguinte: achando que tomar muito cuidado, porque informação não é conhecimento e tecnologia não é pedagogia. Então, nós temos que parar para pensar no que é meio para a formação do fim. Infelizmente, nós temos que, dentro das universidades, nós temos o quê? Pegar todo esse passado que nós não conseguimos trazer com o aluno chega para a gente de uma forma bastante carente. Só a gente analisar os dados, né? 74% dos alunos que acabam o ensino médio, eles são analfabetos funcionais, porque eles leem, mas não interpretam. 41% dos alunos que começam o ensino fundamental não conseguem terminar o ensino médio. Então, a grande verdade é que quem chega às universidades já é uma elite. E é claro que nós temos que trabalhar com essa massa que ficou, senão nós vamos ter sempre o quê? Pessoas que vão trabalhar na informalidade porque elas não conseguiram atingir um nível mínimo. E isso daí, cada um de nós tem um pouquinho de culpa nisso. Tá? Eu acho que a educação ela tem que ser inclusiva. Rafael citou a formação de equipe. Quando ele cita uma coisa, eu disse isso, eu sou o que sou hoje porque eu soube escolher quem trabalha comigo. A equipe é fundamental. Só que às vezes a gente não escolhe. A equipe vem e a gente tem que trabalhar com a equipe que tem. Mas eu acho que esse enfoque das relações humanas que o Rafael dá, eu acho fundamental dentro da gestão de projetos, porque sai do comum, sai daquilo que a gente tinha uma visão deturpada desse processo. Mais uma vez, eu tenho certeza que nós vamos abraçar essa causa e vamos tratar isso de uma maneira mais eficaz. Obrigado pela presença de todos, obrigado por todos aqueles que estão nos assistindo.